inumeráveis séculos, desde a criação do mundo, quando no princípio Deus criou o céu e a terra e formou o homem à sua imagem, depois de muitos séculos, desde que o Altíssimo pôs o seu arco nas nuvens, como sinal de aliança e de paz, 21 séculos depois da imigração de Abraão, nosso pai na fé, de Ur dos Caldeus, 13 séculos depois de Israel ter saído do Egito, guiado por Moisés, cerca de 1000 anos depois que David foi ungido rei, na semana 65ª, segundo a profecia de Daniel, na Olimpíada 194, no ano 752 da fundação de Roma, no ano 42 do Império de César Otávio Augusto, estando todo o orbe em paz, Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo consagrar o mundo com a sua piedosíssima vinda, concebido pelo Espírito Santo, 9 meses depois da sua conceição, nasceu em Belém de Judá, da Virgem Maria, feito homem. Este é o dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Vinde, adoremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Neste dia de Natal, colocamos a palavra identidade. Num ano em que alguns chegaram a ter a presunção de salvar o Natal, nós queremos dizer que a música do Natal é outra. É de um Deus que nos salva a nós, enviando ao mundo o seu único Filho, cheio de graça e de verdade. E o que nos diz aquele menino nascido para nós da Virgem Maria? Qual é a mensagem universal do Natal? Diz-nos que Deus é um Pai bom e em Cristo nós somos todos filhos de Deus, todos irmãos. Deste nascimento do Verbo, que se fez carne e veio habitar entre nós, brota a nossa filiação divina, a nossa dignidade de pessoas, a nossa fraternidade humana. Para afirmar e cultivar esta fraternidade, outros beberão de outras fontes. Para nós, este manancial de dignidade e de fraternidade humanas está no Natal de Jesus Cristo. Que esta melodia da Boa Nova, do nascimento do Salvador, ressoe por toda a parte e a estrela nos guie ao seu encontro. Ao acendermos esta vela, nós te pedimos, Senhor,
Cristo, Verbo eterno, que descendo à terra encheste de alegria. Alegra o nosso coração com a graça da tua visita. Rei do céu e da terra, que enviaste os anjos a anunciar a paz aos homens, conserva em paz todos os dias da nossa vida. Verbo encarnado, que vieste renovar a natureza humana, ferida pelo pecado. Concede a todos os batizados a renovação perfeita. Com o nosso coração rejubilando de alegria, associamos a nossa voz à dos anjos, entoando aquele hino de louvor a Deus Pai, que naquela noite santíssima anunciou a quantos se predispuseram a ouvir a sua voz o anúncio do nascimento do Salvador.
Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável criaste o homem e de modo ainda mais admirável o renovaste, fazei que possamos participar na vida divina do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: o teu Deus é rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam braços de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todos os embravos de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Todos os confins da terra virão a cantai a alegria. Salvação do nosso Deus,
Leitura da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta com a palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade e ficou tanto acima dos anjos, quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu a herança. A qual dos anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? E de novo, quando introduziu no mundo o seu primogênito, disse: Adorem-no todos os anjos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pedimos agora então a todos os que estão aqui a participar nesta celebração o favor de se sentar, porque iremos viver esta passagem do Evangelho através da encenação da mesma, seguindo o Evangelho, como acabamos de dizer, de São Lucas, que é proclamado na missa da noite. Passado algum tempo, saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe.
Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz. E eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: Deus nosso Pai, enviaste o vosso Filho, doce menino de Belém, nascido do seio da Virgem Maria, pela ação do Espírito Santo, para salvar o mundo e dar-nos a vossa bênção. Concedei-nos a graça de penetrar com toda a nossa alma no profundo mistério do Natal. Enraizai nos nossos corações aquela paz que muitas vezes procuramos asperamente, mas que só vós podeis dar. Ajudai-nos a viver, concedendo em cada homem um irmão, filho do mesmo Pai. Concedei-nos ainda a tranquilidade da fé e da esperança nestes tempos difíceis.
Vós que percorreis os caminhos do mundo como bom samaritano, tornai-nos atentos a todos com quem nos cruzamos no nosso caminho, para respondermos prontamente ao chamamento do Espírito da Caridade. Que São José, testemunha silenciosa do mistério da encarnação, interceda por nós, para que, como ele, saibamos ser vigilantes na adversidade, generosos na entrega, discretos na obediência, presentes na provação e laboriosos no serviço. Amém. Depois desta encenação, desta passagem do Evangelho e desta apresentação solene do menino, que depois, no final da celebração, seremos chamados de uma forma diferente do habitual a adorar. Mas eis-nos aqui, à volta do presépio. Melhor, eis-nos aqui inseridos no presépio. José Tolentino de Mendonça, agora cardeal, aqui há cerca de uma dezena de anos atrás, numa reflexão sobre o Natal, escreveu o seguinte: o presépio somos nós, é dentro de nós que Jesus nasce. E esta frase tocou-me a mim, porque neste caminho que nos propusemos a realizar, começando no primeiro domingo do Advento e propondo-nos a terminar no domingo do batismo do Senhor, eis-nos neste tema, todos irmãos, todos de casa. A casa que nos une, a casa que nos congrega, a casa que nos dá a segurança que tanto esperamos. E todos irmãos, porque todos somos chamados a viver a fraternidade, e ao longo das várias semanas fomos evoluindo, fomos dando mais um passo, e eis que chegados ao dia de Natal, nos identificamos com Jesus, que por Ele Deus nos concede a graça de nos tornarmos seus filhos adotivos. Esta identidade de todos e cada um de nós que nos vem do presépio. E voltando a esta frase inicial, tomei-a eu para mote da minha mensagem de Natal para todos vós. O presépio somos nós, é dentro de nós que Jesus nasce. Muitos perigos parecem incumbir sobre o futuro da humanidade e inúmeras incertezas pesam sobre os destinos pessoais, e não é raro sentir-nos incapazes de os enfrentar. Também a crise do sentido do existir, o enigma do sofrimento e da morte, voltam com insistência a bater às portas do coração dos nossos, devido à situação causada pelo vírus SARS-CoV-2. Do presépio de Belém, vem-nos a mensagem de esperança que ilumina, como a estrela, este horizonte denso de incertezas e de pessimismo,
A esperança sustenta-nos e protege-nos. Hoje não basta despertar a esperança na interioridade de cada consciência, é preciso cruzar juntos o tempo novo que se aproxima para que, livres das situações presentes, possamos edificar uma vida nova no mundo novo. O Papa São João Paulo II pediu a todos, no início do seu pontificado, na homilia 22 de outubro do longínquo ano de 1978, dizendo-nos: não tenhais medo de acolher a Cristo e de aceitar o seu poder. Não tenhais medo. Antes, procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo. Nesta linha, o Santo Padre, o Papa Francisco, disse-nos no passado dia 6 do corrente mês: não há nenhuma pandemia, nenhuma crise que possa extinguir esta luz. Deixemo-la entrar em nossos corações. Estendamos as nossas mãos àqueles que mais necessitam. Assim Deus nascerá de novo em nós e em nosso meio. Que o menino Jesus abençoe a todos com as maiores graças do céu e nós, na alegria e com saúde, possamos louvá-lo. Um Santo Natal e que o ano de 2021 seja repleto de encontros e abraços. São os votos do vosso pároco. Fazemos agora a nossa profissão de fé, na oração do credo. E às palavras encarnou, todos vamos inclinar. A liturgia de hoje diz-nos que devemos ajoelhar, mas devido às medidas de prevenção contra a Covid-19, iremos nos inclinar, evitando assim colocar as mãos sobre as superfícies que estão ao nosso lado. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, primogênito de Deus, nascido no Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Já não criado, com nossa fiel ao Pai. Por todas as coisas foram feitas, e por nós homens, a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou o Espírito Santo, veio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Não há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Confesso o batismo para a remissão dos pecados, a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Caríssimos, neste dia de festa e de alegria, supliquemos ao Pai que está nos céus que nos dê a sua paz e a vida eterna, dizendo, cheios de confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que se revelem e anunciem em toda a parte que Jesus é o Verbo eterno de Deus Pai, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os responsáveis das nações, para que unam os seus esforços e vontades em favor da paz e do progresso em toda a terra, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo.
pelos estrangeiros que moram entre nós, para que sejam respeitados na sua dignidade e encontrem mãos amigas que os acolham. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos pais que vivem na tristeza e pelos filhos que cresceram sem amor, para que Deus lhes dê a paz e a alegria. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós que celebramos o Natal, para que Jesus nos guarde em sua graça e nos torne mais atentos uns aos outros. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o vosso amado Filho para trazer ao mundo a luz do céu, dai a cada homem a graça imensa de o conhecer e de o acolher como Salvador. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Aceitai, Senhor, a oblação que vos apresentamos neste dia solene de Natal, em que nasceu para nós a verdadeira paz e reconciliação e se instituiu entre os homens a plenitude do culto divino. Por Cristo, Senhor nosso, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, os nossos bispos e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Um só coração e numa só alma, rezemos ao Pai, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Agora então, para recebermos a Sagrada Comunhão, quem estiver preparado, iremos fazer da forma habitual, ficando todos nos vossos lugares. Quem for comungar, quem for hábito, quem estiver preparado para comungar, ficará de pé. Todos os outros faziam o favor de se sentarem. Mesmo aqueles que não vão comungar, farão a sua comunhão espiritual. Para recebermos a Sagrada Comunhão, somos convidados, desinfetamos as mãos e recebemos a Sagrada Comunhão, o corpo de Cristo, sem dizermos palavra. Já foi feita a evocação, à qual nós respondemos Amém. E quando recebemos a Sagrada Comunhão, devemos o corpo de Cristo, devemos comungar de imediato. A questão da máscara, ou se tira antes de desinfetar as mãos, antes de desinfetar as mãos, ou depois de receber a Sagrada Comunhão, com uma mão desvia a máscara, ou tira a máscara e comunga logo de seguida. É só isso. Amen.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que o Salvador do mundo, hoje nascido, assim como nos comunicou a sua vida divina, nos faça também participantes da sua imortalidade. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A veneração da imagem do menino Jesus é um gesto afetivo de gratidão a Deus, por encarnar no seio da humanidade para a salvar a todos. Neste ano, e no contexto de pandemia em que vivemos, não podemos beijar a imagem do menino Jesus. Contudo, não deixaremos de lhe prestar a devida reverência. Por isso, o sacerdote passará pela Assembleia com a imagem do menino Jesus, perante a qual poderemos fazer um gesto de saudação ou uma inclinação, sem estabelecer qualquer contacto físico, sem lhe tocar. Exprimiremos-nos a nossa alegria, o nosso júbilo e a nossa gratidão cantando. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção solene. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo, com a encarnação do seu Filho unigênito e fez esplandecer este santo dia com o seu nascimento glorioso, afaste de vós as trevas do pecado e ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Deus que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Deus que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos conceda o dom da sua paz e do seu amor e vos torne um dia participantes da Igreja Celeste. Não haverá Natal? Claro que sim, mas silencioso e com mais profundidade.
mais parecido com o primeiro, em que Jesus nasceu em solidão, sem muitas luzes na terra, mas com a estrela de Belém, fulgurando trilhos de vida em sua imensidão. Sem cortejos reais colossais, mas com a humildade que sentimos. Mas como a humildade de sentirmos-nos pastores e pastorinhos, buscando a verdade, sem grandes mesas e com amargas ausências, mas com a presença de um Deus que tudo planificará. Não haverá Natal? Claro que sim, sem as ruas a transbordar, mas com o coração aquecido pelo que está para chegar. Sem barulhos nem ruídos, propagandas ou foguetes, mas vivendo o mistério sem medo do Covid Herodes, que pretende tirar-nos até o sonho de esperar. Haverá Natal porque Deus está ao nosso lado e partilha com Cristo no presépio a nossa pobreza, a prova, o pranto, a angústia e a orfandade. Haverá Natal porque necessitamos de uma luz divina no meio de tanta escuridão. A Covid nunca poderá chegar ao coração nem à alma dos que no céu põem a sua esperança e no seu alto o ideal. Haverá Natal. Cantaremos nossos cânticos natalícios. Deus nascerá e traz-nos-á a liberdade. Haverá Natal e há Natal. E antes de irmos para as nossas casas, queria aqui de uma forma muito especial deixar um bem-aja. Primeiro a todos vós, que deixaste certamente o conforto das vossas lareiras, o aconchego das vossas salas, o recheio das sobremesas ainda por acabar, mas que pusestes pés ao caminho e vieste para que aqui, com os irmãos, com a igreja que somos e queremos formar, tecermos este hino de louvor, cantarmos as maravilhas do Senhor por esta solenidade, por esta festa, a Natal. Também um muito obrigado, nomeadamente ao nosso grupo coral, que com a suavidade, a melodia e a harmonia das vozes que ao longo, não só de hoje, de todas as outras celebrações, mas vamos nos focar na de hoje essencialmente, nos ajudaram a rezar muito melhor. E quem canta, diz o nosso povo, quem canta reza 2 vezes e quem canta bem reza mais do que 2, 3 ou 4 vezes. Um bem-aja também pela vossa disponibilidade nos ensaios e também pela vossa disponibilidade para estardes aqui presente com todos, e somos a imagem desta igreja que queremos formar. E, por fim, não o fim de finalidade, mas tendo e tomando por jeito que os últimos serão os primeiros serão os últimos, há esta parte do nosso grupo de jovens, nomeadamente os séniores do nosso grupo de jovens, a maior parte casais, que aqui quiseram também, através da sua presença, destas ensinações, deste envolvimento, melhor dizendo, desta construção, envolver-nos a todos na alegria do presépio, para que realmente Jesus nasça e nasça dentro de nós. Um bem-aja pela vossa disponibilidade, não só de hoje, mas vou repetir as palavras que há pouco disse, mas vamos nos focar na celebração de hoje, mas e nesta disponibilidade que manifestaste, neste querer que todos juntos fazemos a igreja missionária que queremos formar. Por isso, a todos aqueles que com cortes e recortes por causa da fraca qualidade dos meios de comunicação, nomeadamente de internet, não conseguiram acompanhar, mas que se mantiveram a acompanhar-nos também,
que o Deus menino a todos leve as maiores graças dos céus, a todos, há pouco quando falei de grupos jovens também, desde a parte do som e de imagem também, que colaboraram e estão a colaborar neste chegar à casa, aos lares de cada um. Por isso, a todos vós, não demorando mais e pedindo desculpa pelo atraso inicial, mas há coisas que não prevemos. A todos vós, àqueles que também coordenaram tudo isto, um santo Natal e ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Agora, à saída, teremos aí uma pequenina lembrança de umas estrelas que alguns já receberam, porventura quem não recebeu terá agora também a hipótese então de receber que a estrela que é o símbolo desta nossa caminhada, e hoje colocamos a identidade, identificámo-nos com aquela gruta em Belém, com aquele enquadramento, com aquele presépio em que Jesus para nós veio ao mundo. Continuação de umas santas festas para todos vós e vemo-nos por aí.